Você usa de uma forma hipócrita os homens em trabalho precário para se colocar contra as mulheres. Pelo amor de Deus, você é uma cristã pedindo legalização do aborto, isso é a coisa mais surreal do mundo. Isso quem faz é uma mulher quando escolhe abortar. O homem também é assassino então quando quer ele dizer que é aborta. melhor matar a criança do que criar ela sozinha? Talvez sim. Ah, pelo amor de Talvez Deus. sim. Então qual que é o problema dessa afirmação? Só não grita, tá? Bom, Pietra, eu sei que tá claro aqui que você ignora os dados, né? Mas mesmo assim eu vou tentar trouxe trazer dados alguns aqui, toma pra sol, eu gente... trouxe SUS, trouxe eu vou leis. tentar trazer alguns pra gente começar o debate, tá? Vai. Em geral, uma mulher trabalha quase 10 horas a mais por semana do que um homem, né? De qual profissão você tá falando? Em jornadas, qualquer profissão. Isso é um dado geral. As Qual, mulheres... de onde esse dado? É um dado do IBGE. Aí você O pode IBGE duvidar tá do dizendo IBGE, que porque mulheres você... trabalham 10 horas a mais que homens? Sim, por semana. E devido a jornadas duplas, triplas, que muitas vezes as mulheres fazem peraí, você com tá o falando, trabalho doméstico. Eu vou terminar de ler meus dados. Você tá falando que todas as mulheres... Não é todas. É porque quando a gente... Vou te explicar como funciona uma pesquisa. As mulheres trabalham 10 horas a mais que os pesquisa, homens? a gente vai lá e faz uma pesquisa com um grupo de mulheres e homens e a partir daí chega a conclusões, né? Então isso é uma pesquisa, não é todas as mulheres. E essa pesquisa tá Esse dizendo é um dado. que Em média, as mulheres trabalham 10 horas a mais. Próximo dado, a mulher Elas negra podem no processar Brasil... as empresas, você sabe, né? Eu vou chegar nesse ponto. Uma mulher negra no Brasil recebe, em média, menos da metade, cerca de 44% a 46% do salário de um homem branco. Então, assim, Pietra, aí você vem dizer que, bom, então mas me qual diz... trabalho eles estão falando? Porque não, não, é que não adianta, eu vou explicar de novo o que acontece com uma pesquisa. Não adianta você entrevistar uma funcionária, uma empregada doméstica e um CEO de uma empresa e achar que faz sentido você colocar tudo no mesmo bolo, porque é isso que essas pesquisas fazem. Então eu vou te explicar o que acontece, tá? A maioria das mulheres não ocupam cargo de CEO, majoritariamente são os homens. Isso é um dado importante, sim. Né? Por isso que é uma pesquisa, pega vários grupos e chega a essa conclusão. Exatamente, só que não faz sentido misturar todas as profissões juntas, né? Faz sentido, né, gente? Porque as mulheres estão menos nos cargos que recebem mais. Mas mesmo mas assim... elas escolhem muitas vezes isso, né? Você sabe que mulheres muitas vezes abandonam a profissão porque elas querem cuidar dos filhos. Não. Eu mesma, eu você é uma mulher privilegiada. Mas eu conheço muitas mulheres que não são privilegiadas e escolheram ficar em casa. Bebês, elas precisam trabalhar em escala 6x1, perdem parte importante porque elas precisam escolher entre estar ali e dar comida. Mas essa não é a pauta. Concordo. Sim, essa mas aí são outros 500, tá. 54 mil empresas pagam menos para mulheres do que para homens no mesmo cargo. Sabe por que você... Então, esse dado, ele é totalmente enviesado. Eu li Esse sobre isso ainda essa semana. Sabe por que você não sabe o nome de nenhuma? É que quando você não concorda com o dado, ele é enviesado. Então, é porque não dá, tem esses nome. dados não faz sentido, porque quando você pega uma empresa e processa a empresa porque ela paga mais pro homem do que pra mulher, porque você pegou uma média, não faz sentido, porque muitas vezes esse cara tem uma formação de mais anos, ele tem mais especializações, ele tem mais tempo de empresa. Você não tem como equiparar o que o homem que você pega todos faz os e a mulher, e você diz que nenhum deles é verdadeiro, sendo que todos os dados que a gente tem, esses são a bizarros. gente chega à conclusão, todos, Pietra, chega à conclusão que os homens recebem mais do que as mulheres. Sabe por que a gente não tem? Então, cadê os elas são processadas. Sabe por que a gente não tem o nome dessas 54 mil empresas? Resolveu, então. Porque alguns partidos entraram com um pedido para que o STF não divulgue a lei de igualdade salarial. É uma lei quando o STF dentro dessas... defende o pessoal que defende isso? Essa lei é uma lei que seria para divulgar os nomes e para ter igualdade salarial. Essa foi um pedido de entrada de partido de direita e por isso não é divulgado. Mas se processou, agora, a empresa tem que pagar, já não resolveu o assunto? Por outro lado, Pietra, tem mulheres que a gente mora num não país... Não tem uma lei para defender já que isso? tem uma história que eu vou te contar. Eu vou te contar uma história. Resolveu ou não resolveu? Deixa eu te falar uma história, Resolveu ou não Pietra. resolveu? Você fala que as mulheres não recebem menos. Protegendo isso? E a gente mora num país que tem uma mulher que chama Sônia. Você quer falar ou você quer conversar? Tô fazendo uma pergunta, já não resolveu? Você não deixa eu terminar de falar. Você nega você todos os fatos que eu trago. Você quer fazer um monólogo, você quer trazer uma pesquisa bizarra do IBGE, você diz que o IBGE não tem como confiar. Com empregada doméstica, aí não dá, né? É óbvio que a empregada doméstica ganha menos que o CEO. Da mesma forma, a mulher CEO pode ganhar mais do que um homem CEO. Então, Pietra, mas você nega todos os fatos e você não tem nenhum fato que comprova que as mulheres... E você nega que a mulher muitas vezes não quer trabalhar tanto quanto o homem. As mulheres no Brasil, inclusive, várias vezes, vivem em situação análoga à escravidão. A gente tem uma mulher que chama Sônia Maria de Jesus. Pesquisa Sônia Maria de Jesus. Ela é uma mulher negra e surda que foi dada como morta por décadas pela família. Depois a família descobriu um caso específico, que ela está... Não é específico, eu não conheço não caso, é mas exceção. pelo que você tá falando é um horror. Todos os anos isso a gente vê caso de trabalho análogo à escravidão. Sônia Maria... Também, por que você acha que homens também não passam por isso? Homens também, inclusive, homens então, precários. Então e você tá concordando que a coisa é equânime entre os dois? Essa escravidão, que é uma herança da época monárquica do Brasil, que você tanto defende, que hoje ainda existe no capitalismo. Você é monarquista, tudo bem. Sim, monarquista, mas quem disse que eu defendo a monarquia brasileira? E Sônia Maria é uma mulher negra que não recebe salário e ainda está na casa do seu, né, entre aspas, dono, porque ele se sente assim dela,
Essa é a realidade das mulheres. Você fecha os seus olhos. Você tá trazendo uma exceção pra falar que é a realidade de toda mulher, da maioria das mulheres. Essa é a realidade das sério mulheres. isso? Você tá falando que a maior parte das mulheres são escravizadas no Brasil? É isso que você tá me dizendo? É isso que você tá dizendo? Que a maioria das mulheres são escravizadas? Mas a gente vê no Brasil um trabalho que é um trabalho extremamente precário para as mulheres. E pros homens, não? Inclusive, pras mulheres, principalmente para as mulheres negras. E os homens, 90% dos homens que preenchem os cargos de... racismo estrutural no nosso país. Racismo? Um racismo Quantas estrutural. Mulheres estão trabalhando no esgoto? Negras... Quantos homens estão trabalhando na mina de carvão? Quantas mulheres estão trabalhando como eletricista? Você usa de uma Quantas forma mulheres estão trabalhando como pedreiro? Os homens em Quantas trabalho mulheres estão precário para se colocar contra as como mulheres? motorista de caminhão, de ônibus? Quantas mulheres? Nós feministas estão ao lado de cada um desses homens. É a minoria. Desses homens que sofrem. As mulheres trabalhadoras domésticas, trabalhando dignamente, recebendo salário. 70% são negras. Estão trabalhando dignamente, por que sofrem? 70% são negras as mulheres de trabalho doméstico e a grande maioria não tem nem carteira assinada. Essa é a realidade do Brasil. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o a salário premissa? menor. Não tem a ver com isso. Você porque não homens segue também têm dado. salário Pietra, então, baixo. é muito fácil o pedreiro pra você, não ganha quando muito. você nega todos os dados um cara que pra trabalha em mineração de carvão, da sua cabeça. Não é uma realidade que só existe na sua cabeça. É, só na minha cabeça. Eu sou feminista e evangélica. Eu acho isso bem interessante pra gente poder conversar um pouco sobre isso, sobre a liberdade sexual. E como evangélica, você defende a castidade ou não? Então, eu respeito, porque não é porque eu sou cristã, que eu sou evangélica. Segue as leis de Deus. Não. É que eu não sou obrigada a fazer as pessoas... Tudo que Deus manda. Ai, meu Deus, ela não deixa a gente falar, ela não deixa, meu Deus. Olha, não é porque eu sou evangélica que eu tenho que obrigar as outras pessoas a seguirem o que eu sigo. Mas ninguém tá obrigando ninguém. Eu sigo a castidade. Eu tenho 35 anos e sou virgem, não tenho vergonha de falar isso. Amém, Deus concede. Mas se eu quisesse, eu poderia muito bem estar fazendo sexo, porque mas ninguém tá discutindo o que as pessoas podem ou não fazer com o próprio corpo. Elas obviamente estão fazendo o que elas podem, qual que é a questão que você tá falando? A questão é que isso beneficia os homens e não as mulheres. Os homens hoje que têm acesso a sexo a hora que eles querem, com quem eles querem o tempo todo. Não. Na verdade, porque quem fica com a consequência biológica, quem corre o risco, quem mutila o próprio corpo são as mulheres, porque as mulheres têm que... As mulheres que têm que ser... não tem que ficar pra mas mulher. Vem cá, é a mulher... Aí tá o machismo vem cá, do patriarcado. O machismo da biologia... O patriarcado, ele fala não que... Não é o patriarcado da biologia. Porque o útero fica na mulher, pasme. O útero fica no corpo feminino. Por isso que nós, mulheres feministas... Somos o quê? Oprimidas pela biologia? Não, a gente é a favor da legalização do aborto. Pelo amor de Deus, você é uma cristã pedindo a legalização do aborto, isso é a coisa mais surreal do mundo. Então, a gente parou falando que a mulher que tem mais consequência. Eu discordo, porque isso é um machismo que vem do patriarcado. Mas aonde você discorda? Repete, então. Aonde que você discorda? Que os homens têm mais benefícios com a revolução sexual. É errado isso, porque Por quê? você falou assim que as mulheres... Quem que engravida? É o homem ou a mulher? É a mulher, só que é errado a mulher ficar com o sacrifício. Eu também concordo. Eu concordo que o homem tinha que ficar com a mulher, tinha que ser casado, tinha que ter o filho todo mundo junto. Do machismo. É uma consequência biológica de você ter o ato sexual. Isso é culpa do patriarcado. Pasme, o ato sexual tem como fim a reprodução, naturalmente falando. Seguinte, existe o aborto legalizado. Não existe o aborto legalizado, existe o assassinato legalizado, você tá dizendo? Não, é aborto legalizado. E eu sou a favor do aborto legalizado. Você é uma cristã a favor de assassinar crianças nos ventres das mães? Não, de assassinar criança não, do aborto legalizado. O que é o aborto legalizado? É matar uma criança dentro do ventre, né? E o homem, quando abandona uma criança, uma mulher grávida, também. Ele tá sendo um então abortista. Quer dizer, não. O homem não sofre as consequências. Mas a mulher não é forte? A mulher não consegue bancar o filho, não consegue criar o filho? O homem também tá sendo assassino quando ele abandona a mulher grávida. Ele pode ser um grande babaca, um grande imbecil. Agora, assassino ele não é. Assassino é o ato de matar uma outra vida. Isso quem faz é uma mulher quando escolhe abortar. Então quer dizer que é melhor matar a criança do que criar ela sozinha? Talvez sim. Pelo amor de Deus. Talvez sim. É muito problemático quando você fala que a sociedade não funcionaria sem os homens. Por quê? Por que as mulheres não estão fazendo cursos e praticando estudos relacionados ao cuidado de casa? Eu conheço muitas mulheres. Responde você, muitas mulheres sabem fazer consertos de casa para não necessariamente precisar. Não construção. Não, mas tem mulheres dentro da construção civil, tem mulheres sendo engenheiras. Mas eu não tô falando que mulheres não podem fazer isso. Quem disse que existe? Só que os homens que desenvolveram essas tecnologias, que constroem os lugares onde nós moramos hoje, foram todos homens. Vamos supor. A gente está falando dentro dessa sociedade, né? O que seria essa sociedade? Colonialista. A gente está dentro de um território Pindorama. Brasil é um território indígena. Pindorama? Quando a gente pega... Então, se você não sabe, se você não tem afim de entender o que significa Pindorama e o território onde você está morando, aí é uma questão sua. Antes dos portugueses chegarem, assim. Sim.
Dentro das sociedades indígenas, não existe isso entre o homem ser maior do que a mulher. Infelizmente, por que hoje a sociedade não é indígena? Esse modelo, porque nós fomos colonizados, e é por isso que hoje pessoas como você se veem no direito de falar uma besteira dessa. Mas que besteira que há no fato de que uma sociedade não prospera sem homens? Uma sociedade que anda junto, uma sociedade que vive a partir da sua comunidade, não que homens são melhores do que mulheres. Mas eu não tô falando, mas eu falei que homens são melhores que mulheres? Você está falando que a sociedade não funcionaria sem homens? Não funcionaria, assim como não funcionaria sem mulheres. Exatamente. Então qual que é o problema dessa afirmação? Quem quiser vir, venha.